7h03, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E um homem foi preso porque mantinha filhos e a esposa em cárcere privado. Quem vai trazer para a gente os detalhes dessa situação é o Danilo Alves, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Danilo, onde é que essa situação acontecia, hein, meu amigo? Wilson, aconteceu lá no bairro Flores, em um condomínio de classe média, lá na rua Jorge Luiz Milani. A situação aconteceu por volta das 7h15. Policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária estavam fazendo patrulhamento normal quando foram recebidos com uma notícia do CIOPS informando que existia um cidadão de 41 anos que estava quebrando toda a casa e ameaçando outras pessoas. Foi então que os PMs chegaram nesse condomínio, foram até o apartamento e encontraram o apartamento todo revirado. E logo em seguida o suspeito que foi preso. Quando os policiais chegaram, eles viram também que esse rapaz de 41 anos estava sob custódia, estava mantendo realmente em cárcere privado a mulher dele, a companheira de 38 anos e os 2 filhos menores de idade. Ele também foi flagrado com uma faca em punho e, de acordo com os PMs, foi preciso o uso da força para poder conter esse suspeito e logo em seguida ele foi levado para a delegacia especializada nos crimes contra a mulher. Logo em seguida ele foi prestado o depoimento dele e ele deve responder por violência doméstica e também cárcere privado. A situação é a seguinte: ele ainda está na delegacia aguardando a audiência de custódia e a delegada titular da DSM, no caso a Débora Mafra, deve conversar com a nossa equipe de reportagem durante a manhã desta sexta-feira para explicar melhor qual foi a motivação e também qual foi o tempo que essas pessoas ficaram sob custódia, sobre a prisão mesmo que eles ficaram com esse suspeito e também, lógico, para saber qual vai ser o desfecho durante a audiência de custódia, para saber também esse resultado, se o suspeito vai ou não ou ficar preso. Provavelmente sim, viu, porque questões relacionadas a crimes da Maria da Penha, a gente sabe que na hora o suspeito não tem jeito, não vai direto para a cadeia. Agora, uma situação bastante complicada e também revoltante para os vizinhos, porque muitos vizinhos ouviram gritos da mulher e também dos filhos, o choro dos filhos, e tentou ali arrombar a porta do apartamento, mas o sujeito estava totalmente irredutível e também foi bastante agressivo com a PM, de acordo com um dos soldados que atendeu essa ocorrência. O crime foi registrado, como eu disse, na Delegacia de Crimes contra a Mulher. Wilson. Negócio revoltante, né? A gente olha ali nas imagens e dá para imaginar, né, o que estava acontecendo ali. E um cara desse não pode estar solto, né? Porque está transtornado, está transtornado, e para garantir a segurança da esposa e também das crianças. Olha só como ficou o apartamento todo revirado. No Alô Amazonas a gente vai trazer a matéria completa sobre essa situação desse homem que mantinha a mulher e o filho em cárcere privado. Muito obrigado, Danilo. E agora vamos mudar de assunto. A primeira prova do Enem já é nesse domingo. Aqui no Amazonas, cerca de 165 mil candidatos vivem momentos de tensão. Alguns vão relaxar nos dias que antecedem as provas, já outros aproveitaram, na verdade, o feriado para fazer revisão e estudar mais um pouco. Olhares atentos, nenhum detalhe pode passar despercebido nesse momento de preparação. Então é um momento que ele não precisa forçar tanto, mas ele tem que fazer as suas revisões e fazer as correções nos pontos em que ele acha que não está muito bem preparado. A tranquilidade é o melhor saído. O feriado do Dia de Finados não foi de folga para essa turma. Foi dia de fazer revisão geral do conteúdo do Exame Nacional do Ensino Médio. Davi vai tentar o Enem pela segunda vez. E eu esperei para um tempo que eu tivesse mais preparado para decidir. E agora eu me sinto mais seguro para escolher uma carreira e eu penso em seguir a área de jornalismo. Já Nereida quer seguir a área de medicina e confessa que na hora da prova bate sempre aquele friozinho na barriga. Mesmo assim, vai aproveitar os últimos dias para descansar a mente. E eu estou bastante confiante esse ano e, óbvio, se o resultado não for o esperado, tento mais um ano e assim vai até eu conseguir minha meta. Segundo os especialistas, o estado emocional interfere significativamente no desempenho do candidato.
Por isso é importante seguir algumas dicas. Você não pode estudar pensando que é uma obrigação, ou como um castigo, como era antigamente. O menino aprontava alguma coisa, vai lá no canto e vai estudar. Não, estudar tem que ser uma coisa descontraída e gostosa. Preparado ou não, nessas horas vale tudo para descontrair e esperar pelas provas. Você viu na reportagem que não basta afinar o conteúdo, é preciso trabalhar a parte emocional dos candidatos nesses momentos de tensão que antecedem as provas. Mas quais são os fatores que são importantes para os candidatos concluírem o Enem de forma eficiente? Para responder essa e outras questões, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Manhã no Ar a especialista em vestibular e diretora das escolas IDAAN, Ludmila Rondon. Seja bem-vinda mais uma vez ao Manhã no Ar. Bom dia, Adriana. Mudou o Enem em relação aos anos anteriores a questão das datas. Antes você tinha um fim de semana, que inclusive era um problema, principalmente para os sabatistas, que passavam o dia inteiro aguardando pela prova. Agora vai ser em 2 finais de semana diferentes. Isso. Esse ano, uma das mudanças é que serão aplicados aos domingos. Nós temos agora dia 5, o primeiro domingo, com as provas de humanas e linguagens, mais a redação, e o domingo, dia 12, com as provas de exatas e biológicas, né? Esse domingo agora é o mais tenso, né? Eu acho que por ser o primeiro e acredito que todo mundo vai sofrer um pouquinho com a quantidade de questões. Afinal, são 90 questões com muito texto, com muita interpretação, enunciado significativo, que é uma característica do Enem. Então, vai ser pesado nesse aspecto, além da redação, né? Então, vem tudo esse domingo agora. O Enem tem um textão de cada pergunta para depois vir as alternativas. É verdade, é uma característica da prova. A capacidade, quem interpreta bem, tem uma facilidade, sai na frente em todas as provas, mas eu acredito que a resistência esse domingo, a resistência de leitura, de compreensão, vai fazer muita diferença para o candidato que vem se preparando com essa mudança. Acredito, inclusive, que essa mudança vai influenciar significativamente nas notas de corte, porque vai sofrer aí uma mudança na maneira do candidato conduzir essa prova, mesmo que ele já tenha realizado o Enem anos anteriores. Agora, nós estamos a 2 dias, né, da prova. Qual a orientação para essas pessoas? Descansa um pouco, relaxa, fica um pouco despreocupado, não tem mais o que se fazer ou ainda dá para fazer alguma coisa? Adriane, não recomendo assim viradões, nada excessivo que faça, afinal você vai enfrentar 5 horas e meia de prova. Então acredito que tentar, na medida do possível, descansar é fundamental. Agora, uma boa dica são as leituras. Né? Nós temos que, o tema atualidades, ele serve não só para redação, mas nós temos que lembrar que as provas do Enem, elas são temáticas, elas trazem questões contextualizadas com matérias do nosso dia a dia. Então, a leitura de textos, isso pode ajudar bastante até domingo. Agora são 5 horas e meia de provas, 90 questões e a redação, né, que vai ser realizada nesse domingo. Como fazer para otimizar esse tempo? Porque alguns alunos têm bastante dificuldade em conseguir acompanhar tudo, ler toda a prova e responder toda. Esse é um outro desafio desse domingo agora, que a questão de conduzir tempo. Primeira coisa que o candidato tem que lembrar é que o fiscal tem por obrigação manter você ciente da hora, afinal você não pode portar, não pode usar o relógio. Então, ficar constantemente se preocupando em saber quanto tempo passou é fundamental até para que você não se perca na redação e nem mesmo no preenchimento do cartão resposta. Uma dica que eu sempre dou aos alunos é: tente começar pela redação se o tema for confortável a você. Se não for, é comum no Enem que o tema seja trabalhado dentro da prova de humanas, né, de linguagens, que de alguma maneira você consiga ter ali um pouquinho mais de informação para conduzir. Mas não dá para esperar acabar toda a prova para depois fazer a redação. E lembrando que a redação é significativa para as nossas aprovações pelo SISU para a Universidade Federal do Amazonas. A gente vai já falar especificamente sobre a redação. Agora, é bom ficar atento na hora do preenchimento do gabarito, né? Porque tem provas diferenciadas, né? Tem a prova, são por cores.
E aí você tem que marcar ali qual prova que você recebeu. Na verdade, tem uma série de instruções. Esse ano o Enem vai trazer os cadernos personalizados, o cartão de resposta personalizado. Tem várias mudanças nesse aspecto, até a questão mesmo de segurança de identificação do candidato. Então, acredito que você tem que ter muita calma e de imediato. A primeira coisa que você tem que fazer é cumprir a escrita da frase, a conferência dos dados. Eu acho que a prova tem que começar por aí. Se eu tenho dificuldade, cheguei numa questão que eu não sei, pulo e vou para as mais fáceis e depois volto para as mais difíceis? Olha, o Enem ele é baseado na TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item. Isso faz com que a prova seja composta em torno de 50% de questões fáceis. Então, chegou numa que travou mais um pouquinho, passa adiante, vai fazendo o que você sabe. Aí, depois que você fez tudo que você tinha facilidade, passa para o cartão resposta e aí volta com um pouquinho mais de tempo e calma para se dedicar àquelas que, porventura, você deixou na prova. Agora vamos falar da redação. A redação é extremamente importante porque ela vale grande parte da nota. E aí isso depende também de cada universidade. Cada uma dá um peso diferente para a redação. Na verdade, para as áreas de conhecimento do Enem, o ingresso pelo SISU, ele se dá pelo termo de adesão que a universidade faz. Então, para determinados cursos, geralmente ela pesa. Então, os cursos de saúde, geralmente as universidades vão pesar a prova de ciências da natureza, vão pesar outras características. A prova de linguagens, né, o português, costuma ter peso para todos os cursos, então depende muito da universidade. Agora, a redação ela é sempre significativa em todos os processos seletivos, em todas as universidades. A gente preparou algumas dicas. Conhecer a estrutura da redação e o que deve ser avaliado. Você precisa saber o que está sendo cobrado, né? Criar essa redação, lembrando que você tem que cumprir a introdução, né? Você não tem que ficar explicando você tem que induzir o teu raciocínio, né? E isso é importante, essa estrutura, né? Sequência lógica. Mostrar domínio de repertório, que envolve também essa questão da sequência. Não adianta encher linguiça, né? Não tem como. Organizar bem o pensamento no texto. Fazer o brainstorm antes, colocar tudo que você sabe, importante, Adriana. Não é porque eu sei muita coisa que eu tenho que colocar muita coisa. Eu tenho que criar a estrutura do texto coerente. Então, é importante que o aluno entenda que, às vezes, ele colocou uma série de informações ali na ideia dele, mas nem tudo ele precisa usar. Agora, use o que ele tiver maior embasamento. Então, na hora é bom fazer no borrão uns tópicos? Botar números, informação que sabe, e depois organizar ali direitinho no papel. Isso, e ver o que um linka com o outro, né? Respeitar os direitos humanos, essa questão foi parar na justiça, porque havia uma proibição de que a redação poderia levar nota 0 se houvesse algum tipo de desrespeito aos direitos humanos. Isso foi reconsiderado. Na verdade, ontem o Ministério da Educação, o INEP, foi notificado pela Justiça, já avisou que vai recorrer, mas o que eu quero colocar é que, assim, essa situação, acredito eu, que ainda venha várias cenas, né, de uma briga jurídica nisso. Agora, é importante o candidato entender que, se ele desrespeitar, zerando ou não, ele vai pegar uma nota muito baixa. E, tendo uma nota baixa, ele não vai conseguir atingir o que ele precisa, que é a pontuação suficiente para ingressar num nível superior público. Uma outra dica é otimizar bastante o tempo de escrita, que é só seguir essas regras anteriores que a gente acabou de falar. Agora, tem alguns temas que podem estar nessa redação, temas que são recorrentes, né? A redação utiliza normalmente temas da atualidade. A gente tem aqui 3 questões: relações étnico-raciais, migrações e questões de gênero. Urbanização, saneamento básico, crise hídrica, segurança pública, crise no sistema carcerário brasileiro ou questões ligadas ao trabalho. Isso aqui pode estar nessa prova de domingo? Pode sim, são temas possíveis. E lembrando assim, André, a prova do Enem, ela é impressa no primeiro semestre, né? Então, lá até março, abril. Então, não adianta a gente achar que o episódio que ocorreu domingo agora vai estar na prova do Enem, porque não está. Mas nós temos que entender que ler e estar atento a essas mudanças faz com que você pegue um tema amplo como esse, que é a característica, são temas sociais, são temas de conhecimento social, e que você consiga atualizá-lo
né, com esses últimos acontecimentos. Isso vai tirar você do senso comum e trazer uma nota bem mais significativa. Assistir jornal, ler jornal ajuda, hein? Não tenha dúvida. Agora, olha, é preciso consultar, né, o site para verificar o local da prova. A 50% das pessoas que estão inscritas, os mais de 6 milhões, já fizeram isso. Outra metade ainda não fez, o que é um risco muito grande. A gente tem um site aqui para mostrar para as pessoas que vão realizar a prova. Lá tem todo o endereço, tudo certinho para você conseguir realizar a prova. E isso foi uma coisa que me preocupou olhando ontem no site do Ministério, que o Amazonas tem um dos percentuais mais altos de candidatos que ainda não consultaram o seu local de prova através do cartão de confirmação. Não acredito que tenha como um candidato deixar isso para a última hora, porque qualquer erro em cima disso pode ser fatal para o domingo. E algumas observações são válidas, por exemplo, início do horário da prova, né? Vários veículos de comunicação usam o horário de 13 horas. E nós temos que lembrar que 13 horas é horário de Brasília, só que nós estamos no horário de verão lá. 11 da manhã. O que significa que a nossa prova começa às 11 horas da manhã, o portão abre às 10 e fecha às 11. E aí nós temos que ter muita preocupação com essa situação do horário. Tá? Cuidado com a alimentação, né? Porque você vai fazer a prova no horário do almoço. Pode levar lanche, né, para a prova. Esse ano, inclusive, o Ministério avisou sobre a fiscalização do lanche. Então, a orientação é que a água precisa ser na garrafinha transparente e os biscoitos ou o que você for levar, se ele é industrializado, ele tem que estar na embalagem original com o lacre original. Agora, se a sua mãe preparou alguma coisa, você está levando alguma coisa de casa, tem que levar a embalagem transparente e já ficar ciente que o fiscal vai poder solicitar a vistoria desse lanche. O site para você consultar o local da prova é o enem.inep.gov.br. Digita aqui o CPF e a senha que foi feita no momento da inscrição. Ludmila, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã no Ar e por trazer esses esclarecimentos para a gente. Eu desejo uma excelente prova a todos os candidatos e um excelente domingo agora e o próximo também, tá? Obrigada. A gente fica na torcida por todo mundo. Recebi hoje a Ludmila Rondon, que é especialista em vestibular e diretora das escolas IDA. E teve paralisação do ônibus do transporte coletivo na manhã de hoje. A Teia Morel está ao vivo com a gente, vai trazer outros detalhes. Teia, quais linhas foram prejudicadas? Olha, Wilson, principalmente as linhas que atendem as zonas oeste e as zonas norte da cidade. Isso porque, de acordo com o comunicado que foi enviado pelo Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo, as linhas Líder e São Pedro são as que paralisaram. Cada uma dessas empresas, né, elas atendem pelo menos 20 linhas na cidade de Manaus. E a estimativa é de que pelo menos 15 mil usuários do transporte coletivo tenham sido prejudicados. Essa paralisação, de acordo com o Sinetran, já terminou. Ela aconteceu ali nas primeiras horas da manhã, logo quando os ônibus saem da garagem, entre 4h30 da manhã até as 6 horas da manhã. As linhas não estavam atendendo a população, não estavam atendendo esses 15 mil usuários e, portanto, eles acabaram tendo que esperar muito mais nas paradas de ônibus, como eu disse, nas zonas oeste e na zona norte da cidade. O impacto provavelmente só não foi maior, Wilson, porque a gente teve um feriado ontem, tem muita gente que não vai trabalhar hoje também. Em alguns locais o feriado foi aí imprensado, né? Muita gente não deve ir realmente para o trabalho, principalmente aqueles prestadores de serviço, né? E aqueles autônomos que normalmente dependem do transporte coletivo, mas que usam o ônibus, mas que podem aí paralisar suas atividades, principalmente no feriado, porque não vale a pena trabalhar. Então, o impacto só não foi maior por isso, mas mesmo assim atingiu 15 mil pessoas. Pois é, Teia, o Sinetran e as empresas dizem que não sabiam, né, dessa paralisação. A gente já tem alguma justificativa aí dos funcionários do porquê pararam? Olha, e para falar a verdade, Wilson, o Sinetran não sabe nem o motivo dessa paralisação. Realmente eles não foram avisados dessa paralisação. Foi uma paralisação surpresa que aconteceu nessas duas empresas, né? Os funcionários resolveram parar as atividades. A gente sabe que o sistema de transporte coletivo tem muitos problemas com atraso de pagamento, problemas com carga horária, mas a princípio o Sinetran, pelo menos, não foi avisado de qual foi o motivo da paralisação e ainda está apurando o que aconteceu nesses casos. O que se sabe é que realmente as linhas voltaram a funcionar, os funcionários voltaram a trabalhar, né? E por enquanto, pelo menos, o atendimento, né, das pessoas que utilizam as linhas da Líder e também da Aviação São Pedro está normalizado. A gente espera que eles deem uma justificativa pelo menos até o fim do dia. Ok, muito obrigado, Teia.
E no quadro Roteiro do Dia dessa sexta-feira, nós vamos dar algumas dicas para os amantes da literatura. Isso é bacana, hein? Você sabia que aqui em Manaus há vários espaços com serviços diferenciados para quem aprecia uma boa leitura? Quem apresenta esses lugares para a gente é a repórter Flávia Moura. Um cafezinho e um livro para uma boa leitura. Combinação perfeita para quem gosta de estudar fora de casa e, ao mesmo tempo, fazer aquele lanchinho. A partir de agora, você vai conhecer dicas de lugares que fogem do conceito padrão de biblioteca e livraria. Um acervo de livros e uma mesa caprichada. Aqui nesta biblioteca, tudo é pensado nos mínimos detalhes. Um espaço dedicado para aqueles que gostam de estudar e tomar um bom café. A ideia é originária de um sonho. Eu sempre quis ter um espaço onde as pessoas pudessem se sentar, escutar música boa, numa altura muito gostosa, a audição, pudessem comer, pudessem ler, pudessem beber. A ideia vem daí, de espaços confortáveis e rodeados de livro. O mundo com livros é bem mais interessante, eu garanto. As paredes do café ganharam vida por meio de diversos poemas de escritores brasileiros e de outras nacionalidades. É como se o visitante ficasse mais perto da arte, cultura e conhecimento, fugindo de qualquer conceito padrão de biblioteca. As bibliotecas são espaços, eu diria, até me lembrando de Borges, são espaços meio labirínticos. Você vê, são aqueles corredores imensos, livros, os fichários de antigamente. O bibliotecário sempre foi uma pessoa muito sisuda. E se é que há algum charme, eu até agradeço, eu creio que seja porque aqui você tem bilhetes carinhosos das pessoas que frequentam. Acho que é por isso. O seu Euni é visitante assíduo do projeto Leve e Leia. Sempre que pode, pega um livro, lê e depois devolve. Nem precisa pagar nadinha. Esse aqui é o meu caminho de casa. Todo dia eu passo por aqui, aí vejo alguma novidade que tem, aí eu levo. E hoje eu estou trazendo até um de volta e dando um de presente que a dona gostou, que é Poesia de Augusto dos Anjos. A biblioteca fica na Avenida Humberto Calderaro e funciona de terça a sábado, a partir das 11 da manhã às 7 da noite. Já para aqueles que costumam estudar rodeados de livros, as opções são as livrarias, que hoje vão além das prateleiras de títulos de prosa e poesia. Nós temos um espaço que é uma da área infantil, né, que nós fornecemos livros, desde livros de história até alguns livros um pouco mais didáticos para as crianças que já sabem ler, alguns que já precisam do auxílio dos pais para ajudar também eles a dar uma lida, que tem alguns dedotes. Então, é para aproximar, na verdade, um pouco os pais das crianças que ainda não sabem ler e até mesmo daquelas que já sabem, né? As opções por aqui são as mais variadas. E para conquistar mais adeptos de uma boa leitura, sempre tem um jeitinho camarada para esse incentivo. A gente tem assim uma coisa mais aconchegante, que é isso que a gente tenta mostrar para agradar todos os gostos e para atrair mais os clientes. A livraria fica localizada em um shopping da cidade e funciona de domingo a domingo no horário comercial. E chegou o nosso Minuto Tecnologia de hoje e vamos dar uma dica imperdível para você que gosta de novidade e economia. É o Trocafone Plus da InfoStore. É perfeito para você que está pensando em trocar de smartphone. Basta levar o seu smartphone usado de qualquer marca. E você ganha na hora um desconto de R$500 na compra de um Galaxy S7, esse daqui, ó, ou S7 Edge. Gente, são R$500 de desconto na hora, só no Trocafone Plus da InfoStore. Então, aproveite e vá hoje mesmo em uma das 11 lojas da InfoStore. Essa promoção é por tempo limitado. Se você aí já estava pensando em trocar o seu, mas faltava aquele empurrãozinho, esse é o momento. R$500 de desconto na hora na compra de um Galaxy S7 ou S7 Edge.
E depois do intervalo, a gente traz as notícias do esporte. Tem também dicas para você curtir o seu fim de semana, então não saia daí que a gente volta já.